Bem-vindos à bancada do Bioschematics. O espécime de hoje é um artefato de uma era de transição bem interessante da computação portátil, o HP Pavilion D1. Lançado ali no comecinho da década de 2010, este equipamento representa na sua essência uma engenharia de compromisso. Exatamente. Foi uma tentativa da HP de preencher um vácuo no mercado que era, muito claro na época. A nossa análise forense de hoje vai dissecar não apenas os componentes, mas as decisões estratégicas e, por vezes, os sacrifícios de engenharia que estão por trás do design dele. E como a gente vai ver, este chassi esconde alguns segredos de engenharia que definem o seu potencial de longevidade até hoje. Análises técnicas independentes como esta, que são feitas sem patrocínios, dependem totalmente do apoio da nossa comunidade técnica para continuar existindo. Então, se esse tipo de conteúdo tem valor para você, considere deixar sua curtida e ativar as notificações. O nosso protocolo de investigação vai seguir exatamente esta estrutura. A gente começa com o contexto de mercado para entender o porquê da existência do DM1. Depois, a gente segue para a análise física do chassi e da ergonomia. E, a partir daí, a investigação vai se aprofundar no silício, comparando as arquiteturas concorrentes que equipam esta série. E, o que é crucial para este canal, vamos avaliar o seu potencial real de reparo e modernização, antes de, claro, emitir o nosso veredito técnico final. Vamos ao contexto. Para a gente avaliar o hardware, primeiro a gente precisa entender o ambiente em que ele foi concebido. O início da década de 2010 foi um verdadeiro campo de batalha para a portabilidade. De um lado, a gente tinha os netbooks com aqueles processadores Intel Atom, que eram, na prática, eletronicamente anêmicos. O baixo IPC, ou seja, as instruções por clock, daqueles processadores Atom, combinado com a limitação a 2 GB de RAM e telas de resolução baixíssima, tornava a experiência de uso bem penosa, mesmo para a web daquela época. Eles eram baratos, sim, mas funcionalmente muito comprometidos. E do outro lado do espectro, a gente via a ascensão dos ultrabooks. Caros, com chassis de alumínio, os primeiros SSDs, mas completamente fora do alcance financeiro da maioria dos consumidores e estudantes. Existia uma lacuna muito clara entre 10 e 13 polegadas, entre o que era barato e inutilizável e o que era premium e inacessível. E foi precisamente nessa lacuna que a HP posicionou o DM1. Ele não era um netbook nem um ultrabook, foi rotulado como um Entertainment Notebook PC. E a jogada estratégica, o ponto-chave aqui, foi a adoção da recém-lançada APU Fusion, da AMD. Uma decisão crucial, sem dúvida. A AMD estava lutando contra o domínio esmagador da Intel no mercado móvel. E a estratégia da AMD com a arquitetura Bobcats não era competir em performance bruta de CPU, mas sim performance gráfica por watt. A APU E350, com seus 18 watts de TDP, combinava 2 núcleos de CPU com uma GPU Radeon no mesmo die de silício. E isso oferecia uma capacidade de decodificação de vídeo e aceleração 2D que as soluções da Intel, como o GMA 4500MHD, simplesmente não conseguiam igualar naquele segmento de baixo consumo. Essa decisão arquitetônica é o segredo mais importante que esta máquina guarda, e a gente já vai ver as implicações disso mais para frente. Bom, vamos passar para a análise física. Ao manusear o GDM1, a primeira impressão é do material. É um chassi inteiramente de policarbonato, especificamente uma mistura de ABS com PC. A escolha aqui foi claramente para contenção de custos. E isso tem implicações a longo prazo que a gente vê na bancada todos os dias. Esse tipo de polímero, depois de uma década de ciclos térmicos do processador, ele perde os seus plastificantes e se torna quebradiço. A consequência direta? Trincas nos pontos de estresse, como nas roscas das dobradiças da tela e nas paredes das portas USB. A rigidez torsional é aceitável para a categoria, mas não inspira nem de longe a mesma confiança de um chassi de alumínio unibody da época. A textura impressa na tampa, embora fosse esteticamente agradável quando nova, tende a se desgastar e a reter oleosidade, o que acaba denunciando a idade do material. Agora, o que é realmente interessante neste slide é a seleção de portas. Para um equipamento de 11,6 polegadas desta era, a conectividade é surpreendentemente completa. 3 portas USB, saídas de vídeo tanto analógica quanto digital e uma porta Ethernet full size. O que, convenhamos, contrasta brutalmente com a tendência minimalista de hoje, onde adaptadores são a norma. A presença da porta VGA, por exemplo, não era um anacronismo, era um requisito. Isso apontava para o mercado corporativo e educacional, onde projetores com essa conexão ainda eram o padrão absoluto. A engenharia aqui claramente priorizou a funcionalidade e a retrocompatibilidade acima da espessura mínima. É uma filosofia de design que, infelizmente, se perdeu. E este, sem dúvida, é o principal compromisso de custo do chassi, o painel. Um display de 11,6 polegadas com resolução 1366 por 768, que era o padrão.
No entanto, a qualidade do painel de tecnologia TN era Baixa. muito baixa. A gente está falando de um brilho máximo que mal chega a 200 nits, tornando o uso em ambientes bem iluminados e nem se fala ao ar livre praticamente impossível por causa do acabamento brilhante. Os ângulos de visão são extremamente restritos, qualquer desvio do eixo perpendicular resulta numa inversão de cores e numa perda de contraste dramática. Foi aqui que a HP economizou para atingir o ponto de preço que eles queriam, e a experiência de uso diário paga o preço por esse corte de custos. E não havia opção de painel IPS para este modelo, nem como upgrade de fábrica. Vamos agora ao coração do sistema. Sob a carcaça, o DM1 não é uma máquina, na verdade são duas. A HP ofereceu essa série com duas arquiteturas que são fundamentalmente distintas, uma baseada nas APUs Fusion da AMD e outra nos processadores Celeron e Pentium da Intel. E é importante frisar, essa não foi uma escolha casual de fornecedor. Foi uma decisão de mercado que criou duas máquinas com tetos de performance e longevidade completamente diferentes. A escolha do silício aqui tem implicações diretas e muito profundas na viabilidade desta máquina mais de uma década depois. E a diferença crucial está exatamente aqui. A APU AMD, como a E350 ou a E450, tinha um desempenho de CPU modesto, ok, mas a sua GPU integrada Radeon era ordens de magnitude mais competente que a Intel GMA da concorrência. Era capaz de decodificar vídeo H264 em 1080p via hardware, algo que engasgava completamente as soluções da Intel. Mas o ponto técnico mais importante e que muitas vezes foi ignorado por analistas da época está no subsistema de memória. A plataforma AMD oferecia 2 slots SODIMM, permitindo uma configuração em dual channel. Já a plataforma Intel, por uma decisão de design da placa-mãe, se limitava a um único slot. Para uma GPU integrada que usa RAM do sistema como VRAM, ter o dobro da largura de banda de memória é uma vantagem monumental. É a diferença entre um sistema que funciona e um sistema que te frustra. Os dados brutos confirmam a tese. Olhem só a tabela. Os modelos Intel, como o DM1 3000, estão fisicamente limitados a um único slot de RAM e, consequentemente, a um máximo de 4 GB em single channel. Enquanto isso, os modelos AMD de todas as séries possuem 2 slots e suportam, na prática, até 8 GB em dual channel. Isso significa que o teto de performance da variante AMD é fundamentalmente mais alto. Qualquer projeto sério de revitalização para um DM1 deve obrigatoriamente partir de um modelo com a plataforma AMD. O modelo Intel, do ponto de vista técnico em 2024, é um beco sem saída em termos de upgrade. E, independentemente da plataforma, existe um gargalo universal que nivelava por baixo o desempenho de todas as variantes: o armazenamento. A grande maioria dos modelos vinha com um disco rígido mecânico de 5.400 rotações por minuto. Em termos de engenharia, isso é o análogo a ter um motor V8 sendo alimentado por uma linha de combustível do diâmetro de um fio de cabelo. A latência de acesso e as baixíssimas taxas de IOPS, as operações de entrada e saída por segundo, desse componente simplesmente estrangulavam qualquer processador. Tarefas básicas, como abrir o navegador ou iniciar o sistema operacional, eram limitadas não pelo silício, mas pela velocidade mecânica do disco. Antes da gente abrir a máquina e discutir o procedimento cirúrgico de upgrade, manter este hardware vivo exige conhecimento preciso. E para isso, acesse a nossa base de dados em biochimetrics.com para ter acesso a esquemas elétricos e manuais de serviço, que são recursos essenciais para qualquer diagnóstico a nível de componente. E se você é técnico ou entusiasta e precisa de peças, SSDs ou ferramentas com procedência, visite a nossa loja oficial do Biochimetrics no Mercado Livre. O link está na descrição. É uma forma de apoiar quem preserva a tecnologia. Este é o núcleo da nossa análise, é o DNA deste canal. Agora, a gente vai avaliar o verdadeiro potencial de longevidade deste hardware através da reparabilidade e, claro, da modernização. E a engenharia de design do DM, neste aspecto específico, é surpreendentemente sensata e amigável ao técnico. Um ponto muito positivo que precisa ser reconhecido. A questão central aqui é até onde a gente consegue levar este hardware. Quais são os limites impostos pelo design original da placa-mãe e do BIOS? Vamos desmistificar alguns mitos comuns que a gente vê em fóruns e estabelecer os tetos de performance realistas, baseados na análise dos manuais de serviço e da própria placa-mãe que a gente tem aqui na bancada. A primeira e mais importante limitação, o processador. Tanto a APU da AMD quanto a CPU da Intel são montadas em um encapsulamento BGA, ou Ball Grid Array. Isso significa que o chip é permanentemente soldado à placa-mãe. Não existe soquete. Portanto, o upgrade de processador é inviável para 99,9% dos técnicos. Exigiria uma estação de reballing e um chip compatível, o que é economicamente e tecnicamente impraticável. O silício com o qual a máquina nasceu
é o silício com o qual ela vai morrer. O nosso objetivo com os upgrades é remover todos os outros gargalos para permitir que este processador fixo opere na sua capacidade máxima. E aqui está um ponto crítico que causa muita frustração e gastos desnecessários. A placa-mãe possui um slot mini PCI que é fisicamente compatível com SSDs de formato M-SATA. Um técnico desavisado poderia comprar um SSD M-SATA pensando em usar o HDD original para dados. No entanto, e este é um alerta técnico fundamental, o BIOS desta máquina tem uma limitação de programação. Ele não foi desenhado para inicializar a partir desse slot se a baia SATA principal de 2.5 polegadas contiver qualquer dispositivo. O firmware simplesmente não apresenta o drive M-SATA na lista de boot primário. Esse slot foi projetado para módulos 3G WW1 ou no máximo para pequenos SSDs de cache. Usá-lo como drive de sistema principal é uma ilusão. O investimento em um SSD M-SATA para o DM1 é um erro técnico. Felizmente, os upgrades que realmente importam são extremamente simples. O design do DM1 apresenta um painel inferior único que, uma vez removido, expõe imediatamente o disco rígido, os slots de RAM e o módulo Wi-Fi. O procedimento é bem direto. Substituir o HD de 2.5 polegadas por qualquer SSD SATA moderno e, nos modelos AMD, preencher os 2 slots de memória com módulos de 4 GB DDR3 SODIMM para atingir o total de 8 GB em Dual Channel. A acessibilidade aqui é exemplar. O nível de dificuldade para um técnico é mínimo. Bom, após a análise forense do hardware e dos seus potenciais, chegamos ao veredito. Sintetizando todos os dados, qual é o valor e o caso de uso para um HP Pavilion DM1 no ecossistema tecnológico atual? E mais importante, a relação custo-benefício da sua revitalização faz sentido do ponto de vista financeiro e de performance hoje em dia? A transformação é quantificável e drástica. Este gráfico ilustra bem a mudança. A configuração original com HDD é a nossa linha de base. A simples substituição por um SSD resulta numa melhoria de responsividade geral de no mínimo 5 vezes. A máquina sai do estado inutilizável para funcional. E a adição do upgrade de RAM para 8 GB em Dual Channel nos modelos AMD eleva a performance geral para cerca de 7 vezes a original, principalmente em multitarefa. A experiência do usuário muda de frustração constante para uma fluidez aceitável para tarefas modernas. A diferença não é sutil, ela é transformadora. Então, para quem é esta máquina hoje? O modelo AMD, devidamente atualizado com SSD e 8 GB de RAM, se torna uma excelente ferramenta para tarefas específicas. É um notebook de viagem ideal, leve e compacto. Exato. É perfeitamente capaz para suítes de escritório e navegação web com um número razoável de abas. Para estudantes ou entusiastas, é uma plataforma de baixo custo fantástica para rodar uma distribuição Linux leve, como um Ubuntu ou Zorin OS Lite, e aprender programação. E claro, continua excelente no seu propósito original, consumo de mídia em 1080p, graças à decodificação por Radeon da GPU Radeon. Com base na facilidade de acesso aos componentes-chave que permitem a revitalização, RAM e armazenamento, e na disponibilidade de peças padrão de mercado, nós atribuímos ao HP Pavilion DM1 uma nota de reparabilidade de 8 em 10. É uma nota alta e merecida. A limitação do processador soldado impede uma nota maior, mas o design geral é um exemplo de engenharia orientada à manutenção, algo que infelizmente se tornou raro na indústria atual. O veredito final é o seguinte. O modelo AMD do HP DM1, encontrado a um custo residual e devidamente atualizado, não é lixo eletrônico. É um testemunho da tecnologia sustentável, uma ferramenta útil e responsiva para nichos bem específicos. O modelo Intel, por outro lado, deve ser evitado. Agora, a gente quer ouvir da comunidade. Você tem um desses na sua bancada ou na sua mochila? Deixe seu relato técnico nos comentários, compartilhe benchmarks ou experiências de upgrade. A base de dados coletiva é o nosso maior ativo. E compartilhe esta análise com aquele amigo que está pensando em comprar ou consertar uma máquina como esta. Até a próxima análise forense no BioSchemari.